Para isso, eu vou colocar aqui as 3 unidades de relevo importantes em nosso país. Então, olha só, você tem o Planalto, correto? Olha aqui, ó, Planalto. O Planalto é diferente da planície, que por sua vez também é diferente da depressão. Então aqui eu tenho 3 unidades de relevo: Planalto, depressão e a planície. O Planalto, tá? A partir do momento que você aprende a caracterizar um Planalto, todas as outras unidades de relevo, as outras 2, né? Parece até que são várias, mas as outras 2 unidades de relevo ficam muito tranquilas. Vamos caracterizar o Planalto a partir da sua principal característica. Qual é a principal característica de um Planalto? Tá? Seria a sua altimetria relativa elevada. Então, Planalto é toda unidade de relevo que está altimetricamente elevada quando comparada aos blocos adjacentes. Então, Planalto, altimetria relativa elevada. Pronto. Está aqui a principal característica do Planalto e é o que diferencia, por exemplo, o Planalto da depressão. A depressão é bem diferente do Planalto, principalmente por essa caracterização que eu acabei de fazer. Por quê? A altimetria relativa da depressão, como o próprio nome já diz, é um ambiente deprimido, é um ambiente rebaixado, que tem então sua altimetria relativa rebaixada. É interessante, então, a gente focar nisso, né? Por quê? Por que aqui no Planalto, tá, a única característica que diferencia Planalto da depressão é essa? Vamos analisar as outras características de Planalto? Olha só. Planalto possui um balanço erosivo predominante para erosão. Ao invés de você decorar essa informação, você pode prestar atenção no que eu vou te propor aqui agora, tá? Não precisa decorar que a erosão na superfície do Planalto supera a sedimentação. Professor, mas se eu não preciso decorar, como é que eu vou saber disso? Gente, é simples. Planalto não é a região mais alta? Se a região é mais elevada, é impossível predominar sedimentação sobre os processos de erosão, gente. Erosão é transporte. Transporte é baseado em quê? Transporte é baseado na gravidade. Um rio não tira material sedimentar lá da sua foz e leva lá para a nascente, não. Um rio não corre ao lado contrário, não. Então, por isso, a erosão é predominante sobre sedimentação, porque a principal definição de Planalto é que Planalto é toda unidade de relevo que tem altimetria relativa elevada e só. Está resolvido. Olha só, erosão supera a sedimentação? Supera e supera muito. Supera bastante. Professor, qual é a diferença então de Planalto para planície? A diferença é o balanço erosivo. Por quê? Numa planície, a erosão é superada pela sedimentação. Então eu posso colocar aqui, ó, que a deposição de sedimentos, sinônimo para sedimentação, é maior do que o
desgaste do relevo. Ou seja, deposita mais sedimento do que erode. Então aqui você tem as grandes distinções. Você pode virar para mim e falar assim, professor, mas eu não entendo uma coisa. Por que tem pouca planície no Brasil? Gente, qual é a característica geral do território brasileiro? É que chove muito ou pouco? Chove muito. E continua acompanhando essa sequência de raciocínio. Se chove muito no Brasil, automaticamente, no Brasil você tem predominância de quais fenômenos? Se chove muito no Brasil, automaticamente a gente tem predominância dos processos erosivos sobre os processos de sedimentação. É por isso que aqui também você tem a erosão superando a sedimentação. Professor, mas mesmo sendo rebaixado, sim. Por quê? O rio passa onde? O rio não corre no fundo da bacia? O rio não corre, tá, nas regiões mais profundas do seu vale? Então, ok. Quando você fala assim, Vale do São Francisco, significa que existe uma depressão são-franciscana. Quando você fala assim, Vale do Paraíba do Sul, significa que existe uma depressão do rio Paraíba do Sul. Vale de qualquer rio indica depressão desse mesmo rio. E o que o rio está fazendo? Erodindo. Então a erosão, mesmo na depressão, é predominante, mesmo sendo um local rebaixado. Por isso que a planície é o único local do país em que você encontra deposição superando desgaste. Isso aqui é raro, isso aqui é raríssimo. Onde estão as diversas planícies do nosso país? Vamos pensar aqui, ó. Existe a planície mais clássica do Brasil, que corresponderia à planície litorânea. Por planície litorânea, você pode pensar também com planície costeira. Essa aqui, ó, é a faixa da praia. É a faixa arenosa da praia. Essa é a planície costeira. Só que existe mais uma planície no Brasil também. Aqui são as planícies fluviais. Toda planície fluvial pode ser chamada também de planície aluvial. É engraçado isso aqui, ó. Planície aluvial. Já repararam que muita gente associa planície à margem do oceano? Planície à beira do mar? O cuidado que vocês têm que tomar com isso é que nem toda planície está na beira do mar, a 0 metros de altura, não. Existem planícies no Brasil que estão a altimetrias relativamente interessantes. Mas essas planícies têm predominância de deposição de sedimento. Teve uma vez que a gente estava na porção central da Argentina, a uns 2.600 metros de altura, a gente estava na planície de um rio que sofria deposição superando o desgaste, mas 2.600 metros de altura. E aí? Você vai falar que planície é só 0 metros? Não é mesmo. Você tem planícies altimetricamente altas, mas comparado com o restante é baixo. Por quê? Do lado tinha a Cordilheira dos Andes. Então, olha aqui, ó, além da planície fluvial ou planície aluvial, você tem a planície lacustre. O que é a planície lacustre? É relativo aos lagos. E no Brasil a gente tem? Tem. Lembra que eu pedi para vocês acompanharem todas as aulas de geografia com Atlas? Então, planície lacustre é planície relativa aos lagos, como a Lagoa de Patos e a Lagoa dos Mirins. Isso é planície lacustre. Você tem gigantescas áreas importantíssimas lá. No extremo sul do Rio Grande, na minha querida Rio Grande. E aí você vai lá no contato com o Uruguai. Justamente na fronteira, você vai ver a Lagoa dos Patos, a Lagoa dos Mirins.
uma região muito interessante da reserva do Taim, né? Muito bonito o lugar. Então, com essa caracterização, a gente tem aqui a base do que seria, então, as principais unidades de relevo no Brasil, com um cuidado muito importante para a gente tomar aqui, tá? Formato de uma planície. Toda planície é obrigatoriamente aplainada. Por que as planícies são aplainadas? Pela deposição de sedimentos. Então, como você tem uma elevadíssima deposição sedimentar, isso determina aplainamento do terreno. O aplainamento é extremamente característico das planícies. A deposição de sedimentos preenche as irregularidades naturais do relevo. Por isso, as planícies são aplainadas necessariamente. Agora, depressão e planalto têm formas completamente regulares. Um outro detalhe, além do aplainamento, o que a deposição de sedimento gera para a planície? A litologia é obrigatoriamente sedimentar. Então, aqui você teria litologia sedimentar. Ok. Colocado isso, olha só, definimos todas as unidades de relevo. Planície, local em que predomina a deposição sobre o desgaste do relevo, tradicionalmente aplainado em função da deposição excessiva e obrigatoriamente apresentando litologia sedimentar, uma vez que esse ambiente é um ambiente de deposição de sedimento. Planaltos possuem altimetria relativa elevada, é a principal característica. Em consequência disso, você tem erosão que predomina sobre a deposição de sedimentos e possui uma litologia variada, bem como uma topografia variada. Existem planaltos que são muito acidentados, muito irregulares, como os mares de morro, e planaltos que são aplainados no seu topo, como as chapadas. Já a depressão possui altimetria relativa rebaixada, os vales dos rios são rebaixados, e erosão que predomina sobre sedimentação, uma vez que os próprios rios desgastam seus vales, rebaixam seus vales. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso que está conceitualmente e te mostrar, a partir de agora, em um perfil, em um esquema para facilitar para você. Então, vou desenhar um bloco de diagrama aqui para a gente poder dar continuidade a esse trabalho.